Pare tudo o que você está fazendo agora. Imagine o exato momento. O céu fica negro como breu. A terra treme violentamente. Um homem inocente morre pregado numa cruz entre dois ladrões. Todo mundo conhece essa imagem desde criança, ou acha que conhece. Mas e se eu te disser que a Sexta-feira Santa não terminou quando Jesus deu o último suspiro na cruz? Que enquanto o corpo dele era retirado e colocado dentro do túmulo frio e escuro, uma invasão que o inferno inteiro nunca esperava estava acontecendo nas profundezas mais escuras. A igreja te ensinou que ele apenas descansou no sábado. Mas os pergaminhos antigos, que sobreviveram apesar de tentarem ser destruídos, contam uma história completamente diferente. Uma história que liga diretamente à maçã do Jardim do Éden, os nefilins gigantes de Gênesis 6, o dilúvio de Noé e as lutas que você enfrenta na sua vida hoje. Bem-vindo mais uma vez à verdade não contada oficial. Se você já sentiu que algo importante está faltando na história que te contaram na igreja, fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora vai fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre a cruz e sobre a Sexta-feira Santa. Para entender o que realmente rolou no inferno, precisamos voltar ao começo, exatamente como eu mostrei nos meus vídeos anteriores sobre a queda de Satanás, Adão e Eva, e os gigantes. Lembra da queda? Lembra quando a serpente enganou Eva com a maçã? Desde aquele dia, Satanás achou que tinha tomado o controle total da humanidade. Ele corrompeu tudo, fez anjos caídos se unirem com mulheres humanas e gerarem os nefilins, aqueles gigantes violentos que quase destruíram o mundo antes do dilúvio. O livro de Enoque é muito claro sobre isso. No capítulo 10, Deus ordena que esses anjos caídos sejam acorrentados nas profundezas até o dia do juízo final. Seus espíritos malignos, os demônios que ainda nos atormentam hoje, ficaram presos lá embaixo. Séculos e séculos depois, Satanás finalmente consegue o que tanto desejava. Jesus, o Filho de Deus, pregado como um criminoso comum na cruz. Ele deve ter comemorado, deve ter rido alto no inferno. Finalmente, matei o rei deles. Agora a humanidade inteira é minha para sempre. Mas, e se a cruz não foi uma derrota de Deus? E se foi, na verdade, a maior armadilha espiritual que o universo já viu? Continue assistindo com atenção, porque o que vem agora é algo que quase ninguém te contou na igreja ou em qualquer lugar. A Bíblia não esconde tudo, mas o que ela revela é tão poderoso e tão profundo que muitas igrejas preferem simplesmente pular ou suavizar esses versos. Escute com atenção 1 Pedro 3:18, 2:0. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que outrora foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Esses espíritos em prisão não são qualquer um. São exatamente os anjos caídos e os espíritos dos nefilins do tempo do dilúvio, descritos em detalhes no livro de Enoque. Efésios 4:8-10 diz claramente: subindo ao alto, também desceu às partes mais baixas da terra. E Atos 2:27, citando o Salmo 16, não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Por fim, o próprio Jesus declara em Apocalipse 1:18, eu sou o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A Bíblia afirma que ele desceu, mas não entra nos detalhes do que aconteceu lá embaixo. Para entender o que de fato rolou, precisamos dos pergaminhos antigos que a igreja guardou ou tentou esconder por séculos. Agora entra o texto que muita gente nunca ouviu falar. O Evangelho de Nicodemos, parte 2, a descida ao inferno, um pergaminho antigo datado dos primeiros séculos. No texto, Satanás chega triunfante no inferno e fala para o príncipe do Hades, o governante do mundo dos mortos.
Prepara-te para receber Jesus, que se diz Filho de Deus. Ele é apenas um homem que tem medo da morte como qualquer outro. Mas o príncipe do inferno responde aterrorizado. Se ele foi tão poderoso enquanto esteve na humanidade, imagine agora na sua divindade. Ninguém consegue resistir ao poder dele. De repente, uma voz como trovão ecoa pelas profundezas, citando o Salmo 24 contra 7 até 9. Levantai-vos, ó portas eternas, levantai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. As portas do inferno começam a tremer violentamente. Satanás grita desesperado: quem é esse Rei da Glória? E Jesus entra, não como uma alma fraca ou derrotada, ele entra como o conquistador absoluto. As correntes que prendiam Adão, Eva, Abraão, os profetas e todas as almas justas desde o começo, começam a se quebrar uma por uma. Ele segura Adão pela mão direita e declara: vem comigo, todos os meus santos que têm a minha imagem e semelhança. O Evangelho de Nicodemos descreve assim: ele iluminou os lugares que sempre estiveram em trevas, quebrou as cadeias que ninguém conseguia quebrar e visitou os que estavam sentados na sombra da morte. Não foi apenas uma visita de cortesia, foi uma invasão total. E naquele momento, Satanás perdeu as chaves da morte e do inferno para sempre. Lembra do livro de Enoque que eu já trouxe nos vídeos sobre Gênesis 6 e os gigantes? Os anjos caídos foram presos exatamente por causa dos nefilins que eles geraram. Pedro diz que Jesus pregou para esses espíritos em prisão. Ele proclamou vitória sobre eles. Libertou as almas justas que esperavam desde o tempo de Adão. O mais importante é isso: a cruz não serviu só para pagar pelos nossos pecados. Ela desfez completamente o plano maligno que começou no Jardim do Éden e continuou com os gigantes antes do dilúvio. O inferno inteiro tremeu porque o mesmo Jesus que venceu a serpente no Éden agora vencia a morte bem no centro da escuridão. Se você chegou até aqui, você já entende. A Sexta-feira Santa nunca foi apenas uma crucificação. Foi o dia em que tudo mudou para sempre.